Eu sou Maria Bonamigo e você está no canal Como Empreender Quando Ninguém Diz Como. Aqui você vai acompanhar histórias reais com decisões quase sempre difíceis de quem decide empreender quando ninguém diz como. Mas também você vai descobrir a importância de viver das suas próprias escolhas. E para falar sobre escolha e para falar sobre descobrir, eu não poderia trazer uma pessoa que não fosse falar sobre descobrimento, falar sobre turismo. E aqui é a minha querida amiga Paulinha, a qual eu tenho uma grande honra de ser amiga e de poder trazer para contar um pouquinho da tua trajetória, que também você fez ali um pouquinho que nem eu, né? Saiu do teu estado para ir conquistar novos caminhos em um estado diferente do teu. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite de estar aqui, que eu tô do lado de uma mulher que me enche de orgulho em conhecer. Então, muito obrigada. Paulinha, me diz uma coisa, eu falo assim, por trás de toda grande empresa sempre tem um CPF que trabalhou, né, que sonhou, que desbravou o caminho que muitas pessoas não teriam coragem de fazer. E é sobre esse CPF que eu sempre gosto de conhecer. E eu gostaria de conhecer um pouco mais da tua história. Eu já sei um pouco, porque a gente, né, já trocou muitas figurinhas, a gente já conversou muitas coisas interessantes sobre o negócio, sobre vida pessoal. Mas eu queria saber, quem é a Paulinha? A Paulinha é uma menina criativa e muito curiosa. E não à toa que eu vim parar em Curitiba, né? Eu acho que eu sempre sou movida ao amor, à paixão pelo que eu faço. E as conexões que eu vou encontrando na vida. Então, eu tenho essa teia conectiva que acaba juntando pessoas e o que essas pessoas gostam. E acho que acabei no turismo por isso também, né? Porque o turismo nada mais é do que conectar pessoas a lugares, a empresários, a pessoas, CPFs a CNPJs, que tem uma grande verdade. E são baseados num CPF. Que bacana. E por isso que eu sou, assim, como essência. O que você fala é muito verdade, né? Que você é uma menina curiosa, né? Que gosta de desbravar. Eu falo isso porque foi muito interessante a forma como a gente se conheceu, né? Me conta aí um pouquinho. Me conta aí como que a gente se conheceu. Em vários lugares que eu transitava, alguém me falava da Maria. Que eu precisava conhecer a Maria. E aí eu fui descobrindo que a Maria era sócia do Jeitinho Mineiro. E que eu precisava conhecer a Maria. E um dia, no final do expediente, lá no final do almoço, cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Paula. Me falaram que eu preciso te conhecer. Foi muito engraçado isso, né? E eu olhei, quem é esta pessoa? Meu Deus, mas quem será que falou pra ela que ela precisa me conhecer? E dali a gente encontrou essa empatia, né? Essa conexão, desse desejo de sair do nosso estado, né? Eu saí do Rio de Janeiro. Saí do Ceará, Rio de Janeiro, vim parar em Curitiba. E você sair do Rio de Janeiro, que é uma cidade completamente diferente de Curitiba, né? Na verdade, eu diria que são opostos, Sim. Né? Em todos os sentidos da palavra, né? E você chegar aqui em tão pouco tempo, Paulinha, porque eu acho que para fazer o que você fez, se destacar como você se destacou em tão pouco tempo, isso são para pessoas inquietas, de mentes imparáveis, e eu acho que você é essa pessoa, e eu acho que por isso que você fez o que você fez, e hoje você ser referência no turismo. Me conta um pouquinho dessa trajetória da Paula no Rio de Janeiro, o que ela fazia, como foi essa decisão de vir parar em Curitiba, né, na cidade fria. No Rio de Janeiro eu era professora, depois cheguei a coordenar uma escola, então eu sempre fui
de alguma forma conectada por esse lugar de educação, né? E não só de educação, mas de conexão e de experiência. Eu costumo dizer que quando você está numa sala de aula, se você propõe uma experiência diferente para os seus alunos, você não tem dor de cabeça, ou quase não tem. Mas se é sempre aquela aula monótona e chata, você vai ter muita dor de cabeça para poder captar aquelas pessoas, né? O olhar daquelas pessoas tão curiosas que estão em busca de alguma coisa nova e não encontram. Então, eu estive como professora e sempre falei, desde nova, eu fui criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, então eu vim de uma família sem grandes posses, enfim, e eu sempre falei que eu precisava trabalhar para poder fazer o que eu gostava. Então, eu sempre precisei trabalhar para estudar. Isso desde nova. Desde os 16 anos... Que lugar do Rio de Janeiro? No bairro Engenho da Rainha, fica na Zona Norte. Aham. E foi sempre assim. Então, estava ali, fiz faculdade de biologia, parei a faculdade, migrei para pedagogia, porque entendi que na pedagogia eu conseguiria ter um melhor sustento do que estando em biologia, já que eu já tinha formação de professores e já atuava na área. E aí me apaixonei por um carioca, né? Meu marido também é carioca. E quando nós nos apaixonamos, nós queríamos criar uma família. Mas o Rio, a gente sabe que é uma cidade calorosa, mas também é violenta. Sim. E eu não conseguia imaginar uma adolescente transitando para lá e para cá pelo Rio de Janeiro e tendo as mesmas experiências que eu tive, que eu não sei como é que minha mãe não ficou de cabelo branco. É que você também é muito, né? Resolvida, né? Eu estudava no centro, isso com 16 anos, eu estudava no centro da cidade, morava na Zona Norte, fazia estágio na Zona Sul, então eu transitava. Vinha de trem. Trem, metrô, ônibus, de tudo. E ainda fazia cursos até, enfim, eu saía de casa às 5 horas da manhã, eu chegava em casa às 10 horas da noite, fazendo várias coisas. Então, eu sempre fui essa pessoa que estava em movimento. E aí, eu não consegui, eu imaginei, filha, falam que filha de peixe, peixinho é, né? Então, eu falei, como que eu vou ter alguém, eu não vou dar conta, meu psicológico não vai dar conta. E foi quando a gente decidiu ir para algum lugar, alguma cidade, de preferência capital, porque é na capital que o dinheiro está. Sim. E eu e meu marido gostávamos muito de viajar, então ele é motociclista, fizemos a Estrada Real, temos muitos quilômetros de estrada. E nesse momento a gente optou fomos observando as capitais do Brasil. Belo Horizonte nos atraiu por conta da questão histórica de Minas Gerais, mas não era uma cidade tão tranquila de se viver. E nos atentou Curitiba. E aí que fica, né, uma das curiosidades da nossa vida. Nós viemos numa Páscoa para Curitiba. E viemos a passeio para ver se era isso mesmo que nós queríamos. Chegamos aqui, fomos, na época ainda tinha a Paixão de Cristo lá na Pedreira. Uhum. E nós estávamos passeando na Ópera de Arame, vi aqueles soldados, perguntei o que era e assistimos. E quando eu vi as pessoas saindo da Pedreira, de um evento grande, numa tranquilidade, ônibus gratuito, tudo. E eu falei, não, gente, essa cidade não existe. Onde eu tô. Não, e outra, eu fiquei lá esperando, as pessoas levavam cadeira de praia para ficarem assistindo. E eu falei, não, é aqui que eu quero morar. E, enfim, em 2 meses estávamos aqui. Eu escuto muito essas histórias no restaurante, sabia? Pessoas que vêm de férias e daqui 2, 3, 4 meses já tá de volta para morar. Sim. Pessoas que vieram a trabalho e falam, meu Deus do céu, é aqui que eu quero viver. Então, eu escuto muito isso. Só deu tempo, praticamente, assim, foi uma escolha de 1 mês. Daquele mês eu pedi demissão, cumpri o seguro-desemprego e vim. E com aquela percepção de que professor em qualquer lugar tem emprego do Brasil, vim para cá e chegamos aqui. Meu marido veio antes, uns 15 dias antes, ficou caminhando pela cidade, procurando casa e ele queria empreender com um salão masculino. Ele ficou procurando lugar ali no centro para fazer o negócio dele, arrumar casa. E quando eu vim, na casa tinha uma máquina de lavar, porque aqui é muito frio, a gente não lava roupa. Aqui tem que ter lavador e secadora, meu bem. Um fogão e uma geladeira. Na época a gente não entendia que precisava da secadora. Sabia o que era Curitiba? Não sabia. E eu brinco que a gente não tinha nem roupa de cama para esse evento, né? Ninguém me avisou. Cheguei em junho, num dia que fazia 3 graus. Junho é um dos períodos mais frios. 3 graus, no dia do meu aniversário. E aí viemos para cá.
Dia 7 No de dia do junho. aniversário. Sim. Você é geminiana? Sou geminiana. Bem-vinda. Por isso que a gente é inquieta. A gente Eu sou quer. dia 5, né? Você é dia 7. Sim. Mas, assim, eu sei que você veio, mas você já veio com esse intuito de trabalhar na área do turismo? Ou a ideia era ser professora, como você mencionou no começo? Então, nós chegamos aqui, só eu e ele, sem amigos. Tínhamos um casal de amigos, mas que era mais distante. E aí, nós resolvemos fazer alguma coisa. Então, eu sempre quis fazer o curso de guia de turismo, lá no Rio de Janeiro, como hobby. E acabei me inscrevendo, mas não tive oportunidade, não tinha como cumprir financeiramente a tabela do curso. E quando chegamos aqui, descobrimos que tinha um curso gratuito no Colégio Julia Vanderlei. E a gente não tinha nada para fazer de segunda a sexta à noite, porque não conhecíamos ninguém. Então, nos matriculamos no curso até Pelo hoje. menos ia fazer amigos, se Pra tudo fazer desse errado. amigos, exatamente. Era para conhecer pessoas. E aí fomos entendendo que o que a gente gostava de fazer quando os amigos vinham visitar era o que a gente ia oferecer como serviço. Então, claro, quando a gente mora numa outra cidade, onde os nossos amigos não moram ali, a cada um mês tem visita. E nós íamos para Ponta Grossa, levávamos no litoral, levávamos ali na região de Campos Gerais. Então, fazíamos um tour. O que a gente oferece hoje como produto de serviço turístico, nós já fazíamos com os nossos amigos. Íamos até a região de Santa Catarina, fazíamos tour, ficávamos vários dias na estrada com os amigos e, claro, apresentávamos Curitiba. Então, a gente viu que, poxa, mas isso é profissão? A gente pode fazer isso, é o que a gente gosta. E foi aí que, dentro do curso de turismo, nós entendemos que para entrarmos no mercado, nós não conseguiríamos oferecer um serviço, porque nós não éramos daqui. E esse sotaque é maravilhoso. Mas, enfim, talvez não fosse o esperado para quem vem visitar. E assim, carioca, né? Quando você chega aqui, carioca, né? Tem sempre uma torcida de cara assim. Tem certeza se a pessoa aí conhece Curitiba, enfim. Então, nós entendemos que nós precisaríamos criar o nosso negócio. Na época, eu já trabalhava numa empresa de tecnologia. Então, eu criava produtos de tecnologia na área de turismo. E eu já meio que sabia que eu ia ser mandada embora, né? No finalzinho ali do curso, já sabia. E eu estava grávida no final do curso. Então, tu engravidou aqui? Eu engravidei aqui. Então, Olha, a minha filha é curitibana. Eu achei que ela era carioca. Não, minha filha é curitibana. Nós começamos a vida aqui. Vivemos aqui por 2 anos, antes dela nascer. Fiquei grávida. E aí tínhamos todo aquele planejamento de vou ficar grávida, terminando um ensino técnico. Conheço bem que aqui a gente planejar e Deus fazer tudo o contrário. Não, mas nós planejamos mesmo. Vamos ficar grávidos no final do curso, para ela nascer um pouquinho depois do curso. Nós vamos estruturar a empresa no período do curso. E depois do curso a gente abre a empresa. O planejamento deu certo. Deu certo se não fosse a pandemia, né? Sim. Tava tudo indo bem. Tudo indo bem. Então, ela nasceu no ano de 2020. E em abril de 2020, na verdade, ela nasceu 2 semanas depois que a gente começou a usar máscara. Então, era algo muito recente. E nós tínhamos o planejamento para assim que ela nascesse, aquela percepção de que não entende nada de maternidade, apesar de ter coordenado uma creche, achando que não, sem corrente de apoio, ia ser maravilhosa a vida aqui. E não foi bem assim. Nós tínhamos ali o apoio um do outro, mas tínhamos o salão dele fechado. Eu ali já estava próxima a ser mandada embora, estava com seguro, né? Porque estava auxílio maternidade, mas sabia que ia ser mandada embora. E aí eu falei, não, a gente vai fazer acontecer a agência. No mês de setembro, deu uma aliviada da pandemia e começou a ser autorizado alguns serviços turísticos em grupos pequenos. E foi quando o Marcelo e uma amiga do curso organizaram uma excursão. Só que essa amiga do curso atraía um público muito menor do que o que a gente levou para a excursão. Então, a gente entendeu que a gente conseguia fazer sozinho. Não precisava de ninguém. E foi aí que a gente começou a modelar o nosso negócio muito, primeiro,
sob demanda, sempre com custo operacional pequeniníssimo. Então, nós começamos a empresa com R$50, que era o valor do MEI, só. E muita propaganda, uma rede social. Sim. E propaganda no Facebook, porque nós, naquele período, nós entendíamos que era mais fácil captar quem estava na cidade para poder levar essa pessoa nos atrativos turísticos. Então, o nosso primeiro serviço turístico foi para o Buraco do Padre, um passeio para o Buraco do Padre para a Cachoeira da Mariquinha, em Ponta Grossa. Então, nós entendíamos que depois nós poderíamos oferecer para o mesmo grupo Ilha do Mel, ou outros passeios na região. Ficando um dia a mais. Não, no mesmo dia? Fazia que nós juntávamos 20 pessoas, faríamos um passeio e aquelas pessoas poderiam ser interessadas em outro produto. Então, nós fidelizávamos aqueles clientes sempre inventando novos produtos. Mas, com o tempo, nós entendemos que nós não queríamos bem isso. Nós queríamos captar quem estava chegando na cidade. Então, por isso, hoje, nós nos entendemos como turismo receptivo. Nós recebemos o turista, organizamos vários passeios para eles em várias datas que eles vão ficar aqui. Só que, a maior parte das vezes, eles não voltam mais no destino. Ou se voltarem, é com outra intenção, ou daqui a muito tempo. A gente não... aquele cliente, ele não vai semana que vem fazer a mesma atividade que ele fez essa semana com a gente. Sim. Isso, inicialmente, parecia muito difícil. Mas depois a gente foi entendendo que era mais o nosso perfil. Tanto que o que nós fazíamos? Nós captávamos o nosso amigo lá no aeroporto e ia passear com ele. Então, nada mais é do que lá na essência a gente sempre fez. Fazendo aquilo que vocês já faziam antes, só que agora capitalizando. Sim, e entendendo também o mercado, entendendo quais são as conexões, entendendo o que nós somos. Com o tempo, nós fomos entendendo que nós somos a experiência e não só a ida. Nós não somos transportes, nós somos anfitriões. Nós não trabalhamos com... nós não falamos sobre um destino, né? A gente não vende algo para você. Não conta uma história somente. Nós temos empatia pelo que você quer conhecer. Então, a gente começou a entender que a comunicação do nosso negócio éramos o que somos. Tanto que na história do nosso negócio, a gente fala, né? Começamos com 2,5 guias. Porque a Larissa fez meio curso de guia de turismo na barriga. Então, ela é meio guia de turismo e ela era meia por conta do tamanho também. Eu lembro que você fez muitos trabalhos de guia, até você me contava isso às vezes, quando a gente batia um papo sobre isso, pensando nas famílias com criança. Eu lembro que você, inclusive, levou algumas famílias lá no Jeito Mineiro e tal. Essa questão de trabalhar somente com as famílias, ela cessou? Você ainda continua fazendo esse trabalho? Porque eu lembro que é um trabalho muito personalizado, porque a criança ela tem um limite de tempo, né? Sim. De tolerar andar e estar em alguns lugares. Vocês ainda fazem esse tipo de trabalho ou não? Nós temos alguns produtos que são para famílias. Então, esse produto, por exemplo, nós entendíamos como pais que adoramos história e cultura, que é maravilhoso fazer um tour pela cidade. Mas a criança fica entediada. É chato só ouvir, rápido, só ouvir. Então, nós gamificamos um tour, um walking tour, um passeio a pé pela cidade. Nós gamificamos. E aí, ele pode terminar em vários pontos. E um dos pontos é o Jeitinho Mineiro. E eles gostam de ver os robozinhos lá. Sim, o robozinho. Só que a gente entendeu também que a gente acaba atraindo esse público para cá. E nem sempre esse público está disposto a fazer um passeio a pé. Mas ele quer fazer, por exemplo, um city tour pela cidade. E como, né, nós temos aquele perfil de conectar pessoas, nós começamos sempre o nosso city tour no Mercado das Pulgas. E aí, no Mercado das Pulgas, as crianças que acabam sendo mais curiosas, elas vão querer, vai ter um interesse específico, ou a família vai ter um interesse específico, e a gente consegue direcionar aquela atividade de acordo com o perfil de quem está visitando a cidade.
Então, Que bacana. dentro daqueles roteiros tradicionais que é visitar o Parque Tanguá, o Jardim Botânico, a Ópera de Arame, a pessoa, ela vai desenhando o que ela quer. Vou dar um exemplo, assim. Lá no Mercado das Pulgas, a pessoa criou uma curiosidade sobre a cultura indígena. Nós temos aqui o Museu de Arte Indígena. Então, nós sugerimos incluir aquele espaço dentro do roteiro. É alguma coisa que remete ao exército. Temos o Museu do Expedicionário. Alguma coisa, alguma curiosidade sobre abastecimento de água, sobre água. A criança comenta alguma coisa. Eu estou estudando sobre água na escola. Então, nós vamos no Museu Planeta Água. E assim a gente consegue direcionando naquele comecinho para onde a gente vai levar o grupo, aquele grupo, né? Que hoje em dia nós trabalhamos com grupos bem reduzidos, grupos familiares. Normalmente entre 3, 4 pessoas. A gente atende grandes grupos, mas a semana passada nós atendemos uma família de 10 pessoas. Então, é um grande grupo. já passou da quantidade exata. Mas atendemos também, só que a gente consegue direcionar, personalizar isso na hora. Que é algo bem diferente também. O que eu percebo é que você leva o turista para viver algo fugindo um pouco do turismo tradicional, né? É como se ele viesse para conhecer os lugares que os moradores vivenciam, né? Eu sempre falo assim, eu gosto de ir para uma cidade, eu gosto de comer no restaurante, aonde, lógico, algumas coisas a gente vai para viver a experiência, né? Por exemplo, você vai em São Paulo, você vai ir naqueles restaurantes de chefe renomado, sei lá, para conhecer, né? Mas quando eu vou para algum lugar, eu gosto de comer aonde as pessoas que vivem naquele lugar, elas comem, porque ali é onde está a história, ali é onde está o sabor né, do que a cidade proporciona. E o que eu percebo é que você traz essa experiência mesmo de quem vive em Curitiba, tá? O Mercado das Pulgas é de curitibano, né? Sim. Muito curitibano isso. Você vai lá, eu quero comprar uma coisa antiga, vou aonde? Vai no Mercado das Pulgas, né? Então, é uma vivência de quem realmente está aqui, ou seja, é uma experiência guiada. Sim. Esses dias eu até comentei algo que foi engraçado. Eu estava falando sobre essa facilidade que a gente tem de se conectar aos empreendimentos locais e conseguir direcionar. E aí eu comentei do jeitinho mineiro. Como é bom o turista chegar no estabelecimento e ser chamado de vizinho ou vizinha. Tem cliente que fala assim, eu sou seu vizinho. Sim. Eu falo, ou você é vizinho de país, ou é vizinho de estado, ou de cidade, ou de bairro, mas que nós somos vizinhos, nós somos. Sim, e isso integra o turista naquela região. Olha, eu sou vizinho dela. E vai chegar contando, olha, ele pode não lembrar o nome do restaurante, ele pode não lembrar o nome da pessoa, mas tem a vizinha lá de Curitiba. E ele já se conectou com você e isso vai fazer parte da história dele, das referências que ele vai trazer para a cidade. E o que eu percebo, Paulinha, é que, assim, Curitiba, ela tá vivendo, eu acho que um dos melhores momentos. Eu tô aqui desde 2008 e eu acho que Curitiba tá vivendo... Acho não, tenho certeza absoluta. Curitiba está vivendo um dos melhores momentos para o turismo, né? E esse turismo realmente de experiência. Porque assim que eu cheguei aqui em Curitiba em 2008, eu lembro que se falava Curitiba é um turismo de negócio. Ou seja, a pessoa vem, né, ficou hospedada, vai para o que tem que fazer, e seja um congresso, seja o que tem que fazer a trabalho, e ele já ia embora no dia seguinte. Isso foi um trabalho muito bem executado, tanto a nível de governo estadual quanto municipal, de poder proporcionar ao turista, fique mais um dia, fique mais 2 dias, né? Venha conhecer a Curitiba que muitos não conheciam. Porque existe o turismo de lazer em Curitiba que as pessoas ainda não entendiam, né? Às vezes eu falo para as pessoas, cara, se tu ficar aqui no centro histórico de Curitiba, se você ficar 2 dias direto andando, você não conhece tudo que ela tem de interessante. Desde os quadros de Poti, espalhado pela cidade, desde os museus, as igrejas, as mesquitas. Cara, é história para todo lugar que você vira, né? Eu falo que o Centro Histórico de Curitiba, ele é como se fosse um museu a céu aberto. Sim. Você para em cada casarão, tem um porquê daquela história. Eu sei que ali perto do Paço da Liberdade tem um prédio azul, que é o Palácio dos Leões, eu acho que chama ali. Se você olhar embaixo, inclusive já está bem enferrujada aquelas placas, até fica aqui uma dica aqui,
né? Pro IPUC recuperar aquelas placas e contar aquela história, umas placas de, parece farmácia, acho que é o IPUC, né? Tô falando besteira, é o IPUC que recupera Eu a acho que história dos é. casarões? Acho que Eu é, né? acho que é. Se não for, mas fica aqui a dica também para quem recuperar, porque ele tem umas placas que, segundo a história que contam, ali era a associação de farmácia. Foi primeiro de associação de farmácia, depois virou cinema, depois virou não sei o quê, mas as placas ainda estão lá. As argolas onde ficavam os cavalos amarrados foi preservado ali na São Francisco. Sim. Então, assim, o centro histórico de Curitiba como um todo, eu não, quem sou eu para falar de turismo com você aqui na minha frente, porque eu conheço bem pouco. Mas conte um pouquinho do que você entende do turismo para Curitiba. E hoje também a parte da prefeitura, ela está investindo muito no turismo da região metropolitana, coisa que as pessoas desconheciam, né? E isso tanto para o curitibano quanto para o turista que está vindo. Você deve vender passeio para essas regiões, não? Sim, sim. E tem muitos roteiros na região metropolitana que eles não são consolidados, mas eles têm ali empresários incríveis que se dedicam e locais maravilhosos. Então, assim, eu deixo como destaque a Colônia Murici, que é menos de, acho que 80 quilômetros de Do lado. da Praça Tiradentes, do Marcosário da cidade, na região central. Fica a aproximadamente uns 30 quilômetros do aeroporto, mais ou menos. E é um lugar fantástico para a família inteira. Então, nós temos lugares muito próximos que não tinha até há pouco tempo essa divulgação e que cresceu na pandemia. Então, eu acho que nós fomos muito beneficiados com toda essa reorganização que a pandemia trouxe. E não a nível só da cidade de Curitiba, mas ao nível do Paraná e também os projetos da Embratur, que a gente também tem que considerar. Então, a gente teve ali no período da pandemia um momento que todo mundo falou, olha, a gente não pode sair, então a gente se organiza em todas as governanças. E as governanças se organizaram para impulsionar o turismo. E foi nesse momento de impulsionamento que a gente chegou no mercado. Então, nós começamos a entender esse movimento, que era um movimento novo, mas como nós éramos novos, tudo pra gente era atrativo, né? Não Nos conhecia? grudamos no Sebrae e fomos entendendo o que estava acontecendo. Então, acredito que a governança DTI é muito importante, pensando nas experiências, em como trabalhar a questão do destino turístico inteligente, que não só envolve tecnologia, mas principalmente envolve pessoas e instituições, as conexões disso, né? Dessas pessoas e instituições para que Curitiba realmente seja relevante, não só no mercado nacional, como no mercado internacional. E todas as conexões que acontecem com a União, com o governo do Paraná, que também tem investido forte, e, claro, todo o reflexo que isso traz para todos os empresários, né? O que a gente percebe, eu sempre falo assim, a política, e aqui não é uma crítica, mas mais uma colocação e uma observação, que eu acho que a política tinha que ser como está sendo desde do prefeito anterior para esse que está agora, essa conversa muito alinhada e unificada de governo estadual com governo municipal. Porque a junção dessas duas lideranças, olhando para o turismo como um vetor econômico de dinheiro limpo, digamos assim, né? Porque ele não produz fumaça, ele não destrói o meio ambiente. Sim. O turismo é uma economia limpa. Então, assim, quando os governantes olham para esse mercado e vê ali uma potencialidade. Ontem eu tive em um almoço a convite do G5 ali no Hard Rock, e o governo Ratinho Júnior estava lá, e ele estava comentando sobre isso, né, desse fortalecimento do turismo para Curitiba e para o Paraná, quanto de empresas e quanto de dinheiro já vieram só através do turismo, né, porque é uma coisa que ele comentou que eu nunca tinha pensado por esse lado, né. Quando eu produzo essa xícara, eu
eu faço o quê? Eu gero emprego, mas essa xícara ela vai para fora, certo? O meu dinheiro ele também vai de uma certa forma para fora, né? Ou quando vem as empresas de fora que trabalham aqui, mas o dinheiro vai para lá. O turismo não, ele vem limpinho para dentro da cidade, ele não leva de volta, né? Ele vem consumir tudo aqui e o dinheiro fica todo aqui. Então, ter essa visão de que o turismo, ele é uma das vertentes de trazer, fomentar o pequeno empresário, né? Você, por exemplo, criou a sua empresa da necessidade do turista, né? Eu, como gastronomia, o meu restaurante, ele tem que se adequar para receber o turista que aqui está chegando. Então, assim, isso é extraordinário porque todos os pequenos negócios, eles se beneficiam de uma certa forma. E tem gente que ainda fala assim, minha empresa não é do turismo. Tudo é turismo. A farmácia é do turismo. Porque o turista, ele chega aqui, ele tem uma má digestão, uma dor de cabeça, ele vai comprar um remédio na farmácia. Então, se a farmácia é do turismo, se o mercado é do turismo, tudo é do turismo. A floricultura, o cara vai dar um presente para a mulher que está fazendo aniversário. Estamos em Curitiba, aniversário seu é hoje, vou lhe dar uma flor. Ele vai no mercado comprar uma flor, ele vai na floricultura comprar uma flor. Então, não existe um comércio hoje, né, numa cidade turística como Curitiba se tornou, irrelevante nesse quesito, que não faça parte do turismo. Sim. Né? E pensando novamente desse fortalecimento dos pequenos negócios. Sim. A gente sempre entendeu, porque nós começamos muito pequenos, né? Com a ideia de vamos pagar apenas o MEI, que é R$50. Esse é o investimento. Claro que a empresa vai crescendo, isso é maravilhoso. Os investimentos vão sendo outros. E o retorno também. Mas começamos pequenininhos. E a gente sempre tenta incluir nos nossos roteiros o pequeno com o grande. Sim. O grande é quem tá fora quer conhecer. Sim. Então, quer conhecer o Madalosso, né? Que já foi o maior restaurante da América Latina, em um dia. Mas por que no outro dia não conhecer um lugar mais aconchegante, mais afetuoso? Restaurante do Centro Histórico, por exemplo. Sim, um jeitinho mineiro. Onde é chamado de vizinho, todos são chamados de vizinhos. Sim. Então, a gente sempre tenta incluir esses dois olhares, né? Para que o turista, ele volte contando que visitou o Jardim Botânico, mas ele também volte contando que teve uma experiência diferente naquele local. E você comentou, vou voltar um pouquinho, você comentou e me veio uma fala do Rafael, do Hard Rock. Uma vez eu fui numa palestra dele e ele comentou que lá no período que Curitiba era mais de negócios, até hoje, na verdade, o objeto que ele mais vende na loja dele do Hard Rock são os ursinhos de pelúcia. Por que será? Porque a pessoa que vem a negócios, ela acaba tendo, né? Vou visitar o Hard Rock. E ela vai, na hora que ela vai sair da loja, ela lembra da família que ficou, da namorada que ficou. Então, o ursinho de pelúcia é mais vendido do que o bottom do Hard Rock. Agora que tem gente que coleciona. Sim. Todos no mundo. E aí eu achei aquilo incrível. Eu falei, não, então Curitiba, a gente quer que a pessoa até que venha a negócios. Isso é bom para hotelaria de segunda a sexta, é maravilhoso. Sim. Mas a gente quer encher essa hotelaria final de semana também. Sabe o que eu comecei a perceber? Traz a família. Sim, é isso que eu ia te falar. O que a gente começa a perceber é que antes o empresário ou a empresária, ela vinha ou para palestra, ou para um show que estava acontecendo, ou para qualquer ocasião de negócio, e ele vinha sozinho. Agora, o que você percebe, as corridas de rua, ou qualquer outro esporte que esteja acontecendo na cidade, ou seja qualquer nível de trabalho que ele vem, ele traz a família. Sim. Porque ele vem na sexta, aí ele fica sexta, sábado, domingo com a família. Na segunda-feira, ele faz o que tem que fazer, cata todo mundo a sua malinha e vai embora. Mas o que? Ele já viveu a cidade juntamente com a família. Sim. Eu recebo muitas pessoas que chegaram com as suas esposas, agora mesmo. A gente recebeu uma senhora, ela estava almoçando, e ela falou para mim, não, eu tô batendo perna, né? Tô batendo perna, minha filha veio para uma palestra, ela veio palestrar,
E eu vim com ela e estou aqui batendo perna. Então, isso já está mudando esse turismo apenas de negócio. As pessoas já estão trazendo as famílias para curtir a cidade enquanto ela vai fazer o que tem que fazer. E eu acho que isso tem muito dessa questão muito pontual de Curitiba, que apesar de ser uma grande capital, ela ainda traz a segurança que a gente não encontra em uma outra cidade. Sim. Ontem eu ouvi da boca de das pessoas que estavam falando lá nesse almoço de que alguém perguntou para um turista na cidade, né, o que ele mais gostava. Ela falou, o que eu estou mais amando aqui é poder andar com o meu celular. Coisa que, infelizmente, em algumas capitais já não é mais possível. E Curitiba ainda proporciona isso. E o que a gente busca hoje? Segurança, tranquilidade, né? Poder curtir a pé os lugares, porque não tem coisa mais gostosa que você sair batendo perna, gente. Eu sou da rua. Eu vou no shopping porque quando eu saio do meu trabalho não tem mais aonde ir, né? Mas é tipo assim, eu vou naquela loja, não paro pra nada. Eu vou lá, compro o que tem que comprar e saio. Não é um espaço onde eu gosto de estar, eu gosto mesmo de estar na rua. Então, assim, Curitiba traz isso hoje. E o turista percebe isso e ele quer viver isso. Então, isso que você falou tem muito a ver. E isso traz um reflexo também para as mulheres que viajam sozinhas. Então, nós temos recebido muitas mulheres que viajam sozinhas como a primeira viagem sozinha. Porque Curitiba traz essa sensação de segurança, se comunica isso para fora da cidade, e quando a pessoa, uma mulher que define um destino, ela sabe que ela vai para uma capital, que vão ter atividades turísticas para se realizar, e que ela vai ficar tranquila. Existe um selo de mulher viagem segura, não existe? Sim. Inclusive, vocês receberam, né? Sim. Nós até participamos um pouco do desenvolvimento desse selo, apoiamos bastante ali a Larissa Hack, do Instituto Batom. Grande amiga, vou convidá-la, vou ver se ela tem tempo, né? Porque anda com a agenda tão cheia, quero trazer ela aqui também, falar sobre. Ela é maravilhosa. Ela é. Vem sim. E é um selo maravilhoso, porque nós temos um protocolo de atendimento para mulheres que viajam sozinhas. E nós entendemos essa demanda, essa necessidade com a nossa busca para obtermos esse selo. Então, todas as mulheres todas as pessoas que viajam com a gente hoje recebem esse protocolo, entendem o que precisam fazer em caso de qualquer situação eventual que se sintam desconfortáveis. E não só as pessoas que são atendidas por nós, mas também as mulheres que trabalham na nossa operação. Então, imagine, nós temos várias guias que dirigem o carro e levam os passageiros para visitar diversos lugares. Se elas se sentirem coagidas de alguma forma por um cliente, a gente sabe, ela comunica e a gente tem um protocolo para isso. E além de proteger as clientes, a gente precisa entender que a nossa equipe é como a nossa família. Então, nós precisamos defender e proteger todo mundo que está com a gente, né? E esse selo veio para nos ensinar, nos orientar nesse caminho. Isso também é bom até pra gente, né? Eu aprendi muitas coisas. Eu fiz um curso rápido ali com a Lari e é maravilhoso. E você percebe que cada dia mais as pessoas estão viajando sozinhas. Tanto mulheres quanto homens e muitos jovens também, né? Então, eu acho que quando você chega num ambiente, porque esse selo ele fica na parede do estabelecimento ou da empresa que presta serviço, só em você chegar e você perceber que naquele lugar você pode se sentir mais segura, é uma cidade que você quer voltar mais vezes, né? Porque você sabe que ali você pode viver a cidade com tranquilidade, com toda a segurança, que a tua experiência vai ser uma experiência bacana, né? E que você pode indicar essa cidade também para outras pessoas que gostam, né, também de viajar sozinha. Quando a gente trabalha com turismo, tem muita gente que fala que o meu concorrente é aquele que faz a mesma coisa no mesmo território que eu atuo. E eu não vejo assim. E eu acho que a maior parte das pessoas que estão conectadas comigo no turismo também não vê. Quando a gente está competindo com outros destinos, né? Eu brinco que eu não estou competindo com a outra agência de turismo receptivo, que é minha parceira aqui em Curitiba. Eu estou competindo com as agências do Egito, do Rio de Janeiro, de outros destinos.
Então, quanto mais esse ambiente for favorável e receptivo, mais nós vamos atrair público para todo mundo que está aqui, né? Atrair negócios, atrair novo dinheiro. E aí a gente volta até mesmo para aquele que está, o vendedor da farmácia, né? A gente está atraindo dinheiro novo para o nosso E eu território. acho que cada agência tem a sua expertise, né? No seu caso, você que é receptivo, você atende núcleos pequenos de família, o que grandes agências, não vou dizer que não é interessante para eles, até porque é um trabalho mais direcionado, mais personalizado. Não vou dizer que eles não fazem, mas o ideal deles é que eles tragam grandes grupos, né? Como você me falou, que vai lá para o Madalosso, né? Um ônibus com 48 pessoas, sei lá, né? Eu acho que o seu diferencial, cada uma pode ter o seu negócio rentável. Acabei de falar com a Val a respeito disso, de você se diferenciar em alguma coisa. Você é receptivo, tá, mas a minha expertise, o que eu ofereço para o meu cliente é isso. Esse aqui já vai ter uma outra coisa que o outro cliente vai ser mais atraído por isso, né? Eu vejo uma coisa bem interessante, vou fugir aqui um pouquinho da nossa conversa de turismo, mas não deixa de ser turismo. Nós fizemos uma viagem de Bentim para Irati, né? E a gente foi conhecer as cachaçarias. Lá, a gente acha que a feira literária é a maior potência econômica, né? Mas não é. A feira, não é feira, é um festival que eles têm lá da cachaça. Porque o maior PIB, pelo menos naquela época que nós fomos de Paraty, se não me engano, 80% do PIB vem das cachaças, das cachaçarias. Olha. Eles tinham naquela época, acho que 8 ou 6 cachaçarias que realmente, né, são chanceladas, tem os selos de vários países onde eles receberam premiações. Mas o que eu quero te dizer é, eles são 6 cachaçarias que fazem parte de um único grupo, mas que cada um, mesmo todo mundo vendendo cachaça, cada um tem uma barrica de um tipo de madeira que é ali que é o diferencial dele. Um, por exemplo, era o pau rosa, outro era não sei o quê, mas cada um tem aquilo que atrai o cliente que queira conhecer. Eu acho que as pequenas agências, assim como a sua, pequena porque você quis ser pequeno, pode trazer essa barrica de carvalho, a outra barrica de pau rosa, né? O que eu trago de diferente para que o cliente queira viver essa experiência com a nossa agência, né? E não com a outra. Eu acho que isso é que faz a diferença, né, Paulinha? Sim, e a gente sempre, desde o começo, nós sempre falamos, não vamos ser a agência mais barata, porque nós temos mais valor a agregar. Então, o valor pra gente é muito importante. Ainda a gente atende, ainda que a gente atenda um grupo um pouco maior, mas nós vamos valorizar o profissional que trabalha com a gente. Sim. Pagar o que é justo, dentro do piso, em alguns momentos até um pouco mais, porque aquele profissional, ele se destaca de alguma forma. O atendimento vai estar assegurado, vai estar dentro de todo o protocolo de atendimento de serviço turístico. E nós vamos nos preocupar com a experiência. Então, começou a chover, vai ter uma capa de chuva para todo mundo. Isso está dentro do custo de operação? Tá. Então, a gente vai estar preparado para atender em diversas situações diferentes. A gente sabe que não vai ser esse serviço que outros vão apresentar. Outros podem até apresentar serviços diferenciados e melhores, mas esse é o nosso. E aí volto no que é a nossa essência, como nós gostaríamos de ser atendidos. Então, todas as vezes que o nosso negócio tá para onde a gente vai, como nós gostaríamos de ser atendidos. Isso é o que nos faz empreendedor. Pra vida, né? Sim, e é o que desenha o nosso negócio, é a base do nosso negócio, e a gente não pode fugir daí. E muito do que não atendemos grupos, né, maiores, não enchemos, na verdade atendemos grupos maiores, mas não enchemos um transporte de pessoas que não se conhecem, porque a gente não sabe a experiência de cada um. Até incluímos pessoas que não se conhecem juntas, mas em grupos reduzidos, para que a experiência delas seja coletiva. Mas são pessoas que buscam a mesma experiência. A mesma experiência. Já aconteceu, algumas vezes, nós poderíamos contratar uma van
e colocar todo mundo dentro da van. Mas nós percebemos que eram perfis diferentes e contratamos 4 carros, com 4 guias, com 4 motoristas. Né? 4 experiências. 4 experiências completamente diferentes. Porque um tinha pessoa idosa, outro tinha pessoa com cadeira de roda, outro tinha criança, outro eram só mulheres, outro era um grupo de amigos. Não, gente, vamos juntar, cada um tem uma experiência, um ritmo. Sim, e quando né, dá match, a gente junta. Mas, fora isso, a gente vai preferir trabalhar separado, porque o ritmo de cada um é diferente. Sim. O coração de cada um bate num ritmo, e a gente tem que respeitar isso também. Eu concordo. Isso realmente gera aquilo que a gente leva de volta na mala, né? Sim. Que é o desejo de querer voltar e viver novas experiências, né? Sim. Eu sei, Paulinha, que a grande maioria das pessoas que eu já conversei aqui, eles sempre falam, eu fui em busca de conhecimento. Você mencionou isso, né? E eu sei que vocês receberam um selo muito importante do Sebrae, que é o selo Qualidade no Turismo. Que eu também tenho. Sim. Como gastronomia. Também foi em busca disso. Mas, assim, a relevância que você vê como empresa, né? De você estar sempre buscando as melhorias. Porque eu sei que os negócios, eles têm vida própria. Né? E que se você estagnar, você fica só naquilo ali mesmo, ou você pode até a empresa definhar de vez, né? Qual foi a importância dessa qualificação? E eu sei que você é uma pessoa inquieta, uma mente geminiana, descobri agora, porque ser assim, né? A mente inquieta, né? De trazer sempre o que você acha que vai levar o teu negócio para um outro nível. Me fala um pouquinho da importância dessa especialização, e não sei se você já chegou a fazer algum curso na escola de turismo, Já. Que eu acho, assim, que foi uma sacada da prefeitura em criar essa escola de turismo, preparar os guias, que já têm seu conhecimento, mas é como a gente está falando aqui, de conhecimento a mais, um plus para o seu negócio. Me fala também um pouquinho da importância disso, tudo isso, para o turismo. Tá, eu vou começar um pouquinho antes, lá na pandemia. Maravilha. Eu vou voltar para poder explicar a minha conexão com a escola de turismo. Na pandemia, nós entendemos que existia um grupo de guias. Imagine, na pandemia, os guias estavam todos desempregados. Nós estávamos começando a ser guias, eu e meu marido. E tinham várias pessoas e várias famílias que dependiam desse sustento. E aí, esse grupo de pessoas aqui, né, os guias aqui de Curitiba, criaram a Liguia, Liga de Guias Independentes do Paraná, né? Enfim, e tinha a sede aqui de Curitiba. E não se tinha muito, nesse grupo, não se tinha muito o que fazer. Era captar cestas de alimento para esses profissionais e a gente pensar o que ia fazer, porque ninguém sabia do futuro. Eu fui me envolvendo, e aí, como eu sempre fui curiosa com a cidade, eu queria conhecer os espaços da cidade. Então, tudo começa eu querendo fazer uma visita mediada no Museu Paranista, que tinha meio que acabado de ser inaugurado, e não tinha gente o suficiente. Eu falei, como assim? Temos vários guias e eles estão, infelizmente, sem fazer nada, mas podem ser capacitados. E eu e uma outra amiga guia criamos um comitê de organizar visitas técnicas em vários lugares. Então, era com a Patrícia, e nós fizemos Museu do Expedicionário, só que minha filha era muito pequenininha, então nem sempre eu consegui ir junto, mas a gente se organizava para acontecer. O Museu da Sanepar, nós fomos, o Memorial Paranista, e aí foram acontecendo outros. E nesse período, estava sendo desenvolvida a escola de turismo. E eu lembro dos primeiros e-mails que eu recebi da Grécia. E eu falei, uau, então existe um espaço que está fazendo isso? Então deixa a Grécia fazer e vamos fazer as conexões. E eu achei incrível o que a escola estava fazendo. Sim. Porque nós já tínhamos um grupo de profissionais que trabalhava, mas nem sempre tinha tempo ou organização suficiente de pessoas para poder fazer uma capacitação naqueles espaços. Então, hoje, entender que existem capacitações para os guias no Jardim Botânico, para os guias no Museu Rosa Cruz, e que
a percepção para que esse espaço entenda da importância da entrada desse profissional gratuita, que ele precisa fazer um investimento, mas que nesse momento ele não faz, ele vai lá e se capacita, é muito E legal. gratuito tudo isso, e né? tudo gratuito. E, além disso, a Escola de Turismo ela tem parcerias com o SESC. Não, perdão, com o Senac. Aham. E por meio dessa parceria que eu fiz o meu curso a minha capacitação para guia de turismo nacional. Olha Então, só. há um convênio entre o Senac e a Escola de Turismo, onde existem, acho que semestralmente, a oportunidade das pessoas se capacitarem como guia de turismo de forma gratuita, que é um curso técnico, que normalmente é pago, mas aqui é gratuito. E não só isso. Curitiba tem essa vantagem, gente. Quanta coisa Maravilhoso. gratuita essa cidade oferece para Maravilhoso. quem quer, né? E Eu são fico vários encantada cursos. com isso. São vários cursos de hotelaria, gastronomia, vários cursos que a escola complementa ali. Italiano, espanhol, Sim, as né? línguas Tem também. línguas, aham. E eu acho que isso ele se estende não só ao guia, né, Paulinha? Não, a acho que qualquer para empresários, pessoa, quem quer sim. fazer os cursos, é aberto ao público, Sim, é certo? aberto ao público. Eu fiz um curso, inclusive, de receptivo. Olha um que curso bacana. de Eu desenvolvimento tenho uma amiga de que fez produtos. camareira. Sim. Fez no Senac via a escola de turismo. Eu sei que você, trazendo esse... Você não me falou do selo, da importância do selo. Me perdão, mas eu vou voltar. Não esqueço, No não esqueço. selo. Fizemos, tava lá nessas capacitações, fizemos e aí eu percebi como a capacitação no turismo ela é importante. E fui entendendo o que era. E aí você falou, eu tenho o selo. Eu sei, eu tava lá, eu vi. E aí foi no dia que você recebeu o selo, eu falei, não, peraí, eu também preciso disso. Porque a minha empresa, ela tá entendendo o mercado. Ela precisa gerar autoridade. E toda empresa precisa gerar autoridade. Para poder se impulsionar no mercado internacional. E gerar credibilidade, E gerar credibilidade. Quando a gente recebe uma certificação, como, claro que a gente tem outros selos também, Sim. a gente tem o selo Viajante Mais Seguro, a gente tem o Código de Conduta Brasil, que somos signatários, mas quando a gente recebe um selo da FEComércio como a melhor empresa de turismo receptivo do Paraná no ano de 2025, eu tô falando para o mercado nacional, para o mercado internacional, pode confiar. E não fui eu que disse, foi a FEComércio. E eu vou dizer uma coisa, porque às vezes as pessoas, eu falo assim, eu sou uma pessoa bem chatinha em relação a você vai lá no restaurante, você vê a quantidade de certificações que nós temos, de selos. E eu sou, e talvez você seja também, por sermos geminianos, a gente é muito competitivo. Muito. Eu não quero um selo que eu não tenha trabalhado por ele. Sim. Eu recebo muitos convites assim, sua empresa foi selecionada para você também. receber esse selo, aí você só paga não sei quanto por jantar. Não, meu amor, muito obrigada. Mais um selo, como a qualidade no turismo, como os demais que a gente tem, são selos que tem que ter a auditoria da Tecpar, né? Diga-se de passagem, que se você não atingir no mínimo 80% de conformidade, você não recebe. Essas consultorias que você muitas das vezes precisa para receber esse selo, ela transforma a tua empresa de dentro para fora, Totalmente. te vira do avesso. Te tira da zona de conforto. Da zona de conforto. Isso sim tem que ser valorizado. E por isso que você, né, se agarra com ela e fala, cara, eu conquistei. Porque é um selo suado. No meu caso, que tem uma equipe, a equipe tem que estar comprometida em manter essas conformidades, porque ali entram 5 questões que você tem que ter, né? Que é trabalhista, fiscal, organizacional, padronização, né? Na gastronomia, ela puxa tudo isso. No turismo eu não sei, mas eu sei que também é rígido. Então a gente realmente tem que valorizar esse selo e fazer com que... Eu fiz ele gigante, 1,80 m por 1,20 m, está lá na minha parede desse tamanho, aquele selo, e as pessoas falam, que legal que vocês receberam. Porque a gente tem que se sentir orgulhoso do nosso trabalho, né? E eu sei que devido a todo esse teu trabalho,
de tu ter se tornado uma referência. Quando eu digo tu, é você, seu esposo, né? A tua empresa. Se tornado referência na área do turismo, por você ter corrido atrás de tantas essas coisas. Um dia me liga, Paulinha. Amiga, eu recebi um convite, mas não sei. Eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê. Eu falei, não quero nem saber. Ela falou, eu preciso que tu grave um vídeo pra mim. Eu não preciso nem saber pra que é. Eu vou gravar o vídeo e depois você me conta. Agora eu quero que você conte para as pessoas como que você foi parar no meio disso tudo. Foi. Porque foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu me senti assim, ó, caramba, minha amiga. Primeiro que eu não percebia que eu tinha que eu era líder, que eu tinha um perfil de liderança. Eu não sabia disso. Então eu nunca me vi. É que você faz por fazer. Eu faço de coração. Eu faço de forma fluida, eu vou conectando as pessoas, porque eu acredito que elas precisam se conhecer. E quando eu vejo algo muito legal acontecendo, sabe aquele espectador que fica vendo o filme e fala, ai, que ótimo que tem alguma coisa, essas duas pessoas fizeram algo muito legal. E eu acho incrível. Enfim, ligo para Maria, peço para ela um vídeo me dando uma referência. Ligo para Trícia e falo, Trícia, o que você acha? Para o CAE da UFR, o que você acha? Peço ajuda. E aí entendo que sim, eu posso ser secretária de turismo de Paranaguá. Quando ela me falou isso, eu falei, caraca, amiga, tu realmente é extraordinária. Então, esse convite veio de uma pessoa, eu brinco que veio da Baronesa do Cerro Azul. Que foi um trabalho lindíssimo que vocês fizeram ali, né? Via ACP também. Foi. Que foi quando eu vim conhecer a história da Baronesa. Foi. Também. Eu gostava muito da história do Barão do Cerro Azul e eu percebia que a Baronesa do Cerro Azul era uma mulher incrível, mas que não tinha história relatada. E aí eu fui em busca dessa história e eu fiquei muito incomodada com o fato de ter lido em algum momento que a Baronesa do Cerro Azul ela tinha alguma referência maçom. E de alguma forma eu não podia falar disso sem pedir autorização. Então eu fui até um evento que estava acontecendo no Grande Oriente do Brasil e fui perguntar para um historiador, que é o Hamilton, que história era aquela. E aí fui entendendo um pouco mais sobre a história da baronesa. Encontrei uma pessoa que estava também por conta do Hamilton lá e que eu contei um pouco da história da baronesa. Ele me chamou para fazer uma palestra sobre a baronesa lá em Paranaguá. E eu não tinha uma palestra sobre a baronesa. Palestra? Como assim? Mas em menos de 15 dias eu criei uma palestra de 2 horas para os alunos da rede estadual de Paranaguá. E foi muito legal. E foi assim que o meu nome chegou lá. Como uma pessoa que entende sobre a história de uma parnanguara. Porque a Baronesa do Cerro Azul ela é uma parnanguara, esposa de um grande herói da pátria. E que ninguém falava a força que essa mulher teve depois que ele foi morto injustamente. Sim, e que hoje a gente conhece tão bem, né? Tão bem. Como é que fala? No Conselho da Mulher Empreendedora, hoje ela é muito... Ela é a patronese, patronese, né? E a gente passa a conhecer a força dessa mulher. Sim. Né? Sim. E que fez toda a diferença pós-morte do... Sim, ela foi a primeira mulher que processou a União. Porque ela Era achava... das nossas. Ela achava... Na verdade, ela não foi a primeira mulher, ela foi a primeira pessoa no Brasil que processou a União. Porque ela achava inadmissível o marido dela ter cedido um espaço para ter a primeira colônia privada no Brasil... E que havia um acordo comercial entre a União e a União não pagar ela só porque o marido morreu. Então, E ela ainda incluiu o filho, porque a mulher não podia assinar, mas uma criança de 3 anos, sendo homem, tinha mais respeito do que ela. Então, ela incluiu o filho no processo. E claro que me conectei com a família também, com o tempo. Desenvolvemos a exposição do Barão do Cerro Azul. Então, depois eu descobri que tinha uma chave, que ele morreu com a chave no bolso, e a chave estava no Museu Paranaense. Que legal. E como assim essa chave não foi exposta? Então vamos fazer uma exposição? Assim. E aí, fiz uma exposição do Barão do Cerro Azul. Chamei a família lá de São Paulo para vir na exposição. Enfim, por quê? Porque tinha que ser. E aí, com tudo isso, meu nome foi aparecendo por lá. E aí recebi o convite do prefeito para assumir a pasta de turismo na prefeitura de Paranaguá.
Foi, como eu disse, eu não imaginava que eu tinha um perfil de liderança. E aí, quem já liderou servidor público sabe que é uma outra conversa, é um outro modelo de governança. Não estamos vestidos para isso. Um outro modelo de governança e deu muito certo. Então, o período que eu tive lá, eu me propus a ficar 1 ano em Paranaguá, porque eu sabia que isso podia impactar o meu negócio. E 1 ano, o negócio ele sobrevive. Mais de 1 ano, ele tende a não sobreviver. Sim. E aí, fiquei 1 ano, entendi melhor sobre o território do litoral, que é um território que a gente já oferece nos nossos serviços turísticos, mas eu não tinha tanta propriedade assim para falar. Organizei um dos maiores eventos do Brasil na questão de tempo, então foram mais de 40 dias com shows todos os dias. E eu que organizava aquilo tudo, e foi uma experiência interessante, me fez entender melhor sobre governança. Eu também estive na Superintendência da Mulher, que aí eu também não me entendia. Você lembra disso, Maria? Da conversa, lembra? Você vinha ali, amiga. Ai, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que eu fui parar nessa... E aí você me diz, mas eu vejo você muito mais aí do que no turismo. Lembra que eu te falei isso? Eu falei, mas você é muito isso, mulher. Tu é de conexão, tu é de ajudar, tu é, sabe? Tu é de puxar as pessoas, tu é de agregar. Eu te vejo mais aí do que mesmo lá no outro, né? Porque Sim. realmente foi muito legal a experiência. Eu promovi com a equipe, foi muito legal. Eu tive a ajuda da Larissa também, de novo. A Larissa Lara é do Instituto Batom. maravilhosa. A Lara é uma pessoa muito de dividir, Sim. né? E juntar. Quando eu digo dividir conhecimento, sim, né? Sim, ela é extraordinária. E nós fizemos lá em Paranaguá 21 dias pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Então, eu não queria só 40 dias de evento, eu queria mais 21 dias. Já que estamos aqui... Vamos fazer acontecer. E também foi uma experiência muito legal, porque aí eu pude passar em lugares que antes eu não entendia. Eu passei em todos os centros de atendimentos da assistência social. Eu conheci as mulheres com mais vulnerabilidade na cidade. Eu conheci os territórios mais difíceis de trabalhar. Por conta da questão das pessoas mesmo, da questão de não... As pessoas às vezes não tinham o que comer e elas estavam ali presentes e participativas. Conheci muitas mulheres que foram agredidas por seus parceiros, passavam diversas situações de vulnerabilidade social e aprendi como era importante o trabalho de vários setores para poder impactar positivamente essas pessoas. Que tudo está interligado de uma certa forma. Tudo interligado. Quando a gente traz renda para um território, a gente está levando renda para todo mundo. E libertando muita gente, né? Financeiramente falando. E o turismo, você vê como ele impacta, né? Porque quando você traz essa possibilidade de novos negócios, quando você traz finanças, né, para aquele pequeno território, a mulher que não tinha expectativa, ela pode, sei lá, vender a tapioca, ela pode vender o pão dela artesanal, você vai criando essa possibilidade e o turismo traz isso, né, Paulinha? Quando eu trabalhei quando eu estava como secretária de turismo, uma das coisas que eu falei, não podemos abrir mão é trazer todos os ambulantes para a rua. Então, aquele ambulante que trabalhava lá, a senhorinha que vendia pipoca, que é uma graça, que trabalhava lá do outro lado da cidade, vai trabalhar na festa. Porque ali vai estar movimentando mais pessoas. Sim. Então, ao invés de listar aquele espaço, vamos colocar os ambulantes aqui. Trazer as pessoas da cidade. Trazer todo mundo da cidade. Credenciar esse pessoal da cidade. Junto com o apoio ali da Secretaria de Urbanismo. Era um corredor. E aí, quem olhava falava, mas eles estão organizados. Eu ajudei a desenhar no chão o lugar que todo mundo ia ficar. Não estavam organizados. E foi muito legal poder entender como a governança tem a possibilidade de conectar essas pessoas e realmente transformar vidas. Sim. Porque o que as pessoas mais humildes venderam nas festas, de repente vai pagar toda a conta do ano inteiro. Sim. Vai vir um valor que ela não esperava e vai investir no próprio negócio. E ela viu que era possível. Sim. Né? Porque às vezes você está tão...
ali, sabe? É como eu costumo falar, como a avestruz com a cabeça enterrada na terra, que você só vê aquela possibilidade, né? Quando você abre. Eu costumo falar para as minhas funcionárias, cara, vai passar na rua, levanta a cabeça, olha o que tem lá na frente, uma árvore nova, um prédio diferente, porque às vezes a gente não consegue ver possibilidades se A alguém gente vai não se fechar. pegar na tua mão e dizer, vem, Uhum. né? Olha para frente. Tem mais. É a mesma coisa que você fez, sair do Rio de Janeiro sem nada. Nós estamos falando aqui de quantos anos, Paulinha? Vim descobrir que podia trabalhar na área do turismo, virar secretária de turismo, fazer todo esse barulho que você fez. Em quanto tempo isso? Então, vai fazer... Fez 9 anos. Cara, em 9 anos Fez fez 9 tudo anos. isso. E a gente ainda teve uma pandemia no meio do caminho. 4 anos praticamente. A gente teve uma pandemia, uma gravidez que também nos limita muito, né? Sim. A maternidade nos limita muito, Sim. principalmente nesse comecinho. Sim. Então foi isso. Linda Até tua chegar história. aqui. E assim, eu posso dizer que a gente começou no turismo foi em 2020. A gente Efetivamente. Efetivamente. Então, nós temos aí 6 anos no turismo. Paulinha, que história linda, né? Eu sempre peço para vocês deixarem uma... Eu não digo conselho, né? A gente fala conselho, mas uma amiga minha falou assim, Maria, conselho não. Conselho fosse bom, a gente vendia. Então, se você tivesse que deixar uma mensagem, vamos falar assim, para pessoas que estão querendo começar, para pessoas que às vezes tá olhando e não vê perspectiva, né? Que às vezes está ali, cara, eu não posso, eu não consigo, né? Eu não sou boa o suficiente. O que você diria para essas pessoas para sair um pouco dessa inércia e começar a escrever a própria história? Tá. Porque você escreveu a tua e muito bem, em pouco tempo, hein? Fazer todo esse barulho aí. Sim, fiz um barulhão. Tempo pequeno, hein? Fiz um barulhão. É importante que todo mundo que quer empreender entenda que a gente tem que começar de pequenininho. A gente vai caminhando, escalando, subindo os degraus da vida. A gente não começa lá em cima. Então, quanto mais você investe, as coisas podem não dar certo e o tombo é grande. Então, comece pouquinho. Comece com o que você tem. Entenda o mercado, porque não faz sentido você achar que aquilo vai funcionar, mas sem entender o mercado, sem estudar para isso, você não vai caminhar muito além. Crie conexões. Conexões com pessoas que fazem o que você faz. Porque vai ser muito mais do que fazer um mestrado, uma pós-graduação na área. É você poder ter essa troca com os seus amigos de profissão. E se conecte com o seu negócio de forma geral, participe de associações ou grupos que conversam sobre aquilo. Tente entender o que vai vir no futuro, porque aí você vai entender o momento certo para você investir ou não no seu negócio. No turismo é muito delicado, né? Eu fico sempre atenta aí às doenças do mundo para ver, não, dá para ir, não dá para ir. E o mercado. Pra gente, por exemplo, o fato de vir um voo agora de Lisboa é maravilhoso. Então, a gente já vai tentar começar a se conectar com a Europa nesse sentido. Sim. E, claro, seja verdadeiro com o seu negócio, com você. Então, o seu negócio tem que representar você. Senão, você perde a autenticidade do seu negócio muito fácil. Você vai se vender pelo valor mais caro, você vai acabar, não competir pelo preço, né, Paulinha? Porque se você não defende a sua essência como pessoa no seu negócio, você vai se atrair por qualquer proposta que não vai ter a ver com você. Isso é muito fácil, principalmente quando você está crescendo. Sereia. Então é isso, e acredite em você, porque se você não acreditar em você, não souber se vender, quem vai fazer isso por você? Então aprenda a se vender e acreditar no que você é, que é o que o seu negócio é também. Eu acho que das pessoas que eu trago aqui, eu acho que é muito importante ver que todas essas pessoas têm uma conexão que eu fui criando ao longo desses 18 anos. E essas amizades que a gente faz, né, fora CNPJ, são elas que nos fortalecem. Né? Às vezes você está naquele momento mais frágil, né?
as pessoas entendem a tua dor e estão ali para te amparar quando você tem pessoas verdadeiras. Eu falo assim, mulher não é invejosa. Tem gente que fala assim, mulher é invejosa, mulher isso, aquilo. Eu falo, depende das mulheres. Vocês estão procurando as amizades erradas, né? As mulheres erradas para estarem juntos. Porque eu sou muito feliz por ter todas essas pessoas que vieram até hoje aqui, são amigas minhas particulares. Acho que eu tô fazendo aqui quase o clubinho das amigas. Porque são pessoas que eu admiro, né? São pessoas que eu admiro o que elas fazem, né? A nível de negócio, a nível de conexões, a nível de transformação. Porque sobre isso, é você ter referências, né? Cada uma que teve aqui, me ensinou alguma coisa em algum momento da vida que eu trouxe como referência para o meu negócio ou para a minha vida particular. E você é uma dessas pessoas que eu tenho muita admiração. Primeiro pela forma como você chegou na minha vida. Se alguém fala que eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer. Então, assim, Paulinha, muito obrigada pelo teu carinho. Obrigada por ter vindo, viu? Foi uma grande honra ter você aqui no meu programa, nesse comecinho de programa. E mais ainda, ter você como minha amiga. Ai, muito obrigada. Obrigada por ter me abraçado, se conectado e... Enfim, a gente gerou um carinho muito especial uma pela outra. É muito bom pra gente que não é daqui se sentir abraçado. E eu sei que você sabe disso, porque você também sente isso, né? Sim. Então, eu pude sentir esse abraço sempre muito afetuoso, desde que a gente se conheceu. Saiba que tudo que eu faço é muito verdadeiro. Eu falo que se eu não gosto, eu não gosto, mas se eu gosto muito. E é isso aí. Eu tenho muito que desejar muito sucesso para você. Obrigada. Porque você aqui tá incrível. Você faz um trabalho de excelência aqui. Obrigada, meu amor. E você transborda a sua essência. Parabéns. Obrigada mesmo, Paulinha. Obrigada pelo carinho, tá? E é isso aí, pessoal. Aqui, Paulinha. Tu não quer deixar teu Instagram para o pessoal conhecer teu trabalho? Vou deixar o da empresa. É Vivenciar Tour. E o nosso site é www.vivenciartour.com.br. Muito bem, gente. Então é isso. Sigam a gente. Compartilhem esses programas, porque a ideia desse programa não é tão somente a gente vir aqui bater um papo que não possa estar gerando alguma reflexão na vida de alguém. Quando a gente fala empreender quando ninguém diz como, é exatamente isso, porque quando a gente começa, ninguém diz como a gente deva fazer. Então, se você tem aquele amigo que está querendo investir em alguma coisa e não sabe como fazer, siga a gente nas redes sociais, a gente vai trazer muitas dicas interessantes para você.